Saudações, povo do Eterno, a praxa do Todo-Poderoso em Yahushua HaMashiach seja com todos. Vou deixar uma mensagem para a meditação da galera, mas eu vou procurar um lugar mais calmo, porque nós estamos aqui na Cachoeira do Paulista, aqui perto de Jacobina, em Caém, e por ter alguma quantidade considerável de pessoas, tem um deles que está com um som alto lá, tocando essas músicas atribuladas aí. E aí nós vamos procurar um lugar mais calmo para falarmos um pouquinho da palavra do Eterno. Que essa seja. Bem, aqui ainda está um pouco lá dentro ainda, dá para ouvir um pouco do barulho dessa música atribulada aí, mas isso não impede da gente falar das maravilhas do Eterno. Então o que acontece? Eu quero meditar com a galera em uma palavra que está contida no livro dos profetas. A gente chamamos aqui no meio dos remanescentes de Shefet Naviim, porque são livros que às vezes em algumas escrituras são escritas como fosse um livro normal, contando toda a narração, sem título, sem subtítulo, sem epígrafo, sem capítulo, sem versículo, coisas parecidas. E neste livro, que vai ficar na descrição, está escrito assim: prossigamos em conhecer ao Eterno. Conhecemos ao Eterno e prossigamos em conhecê-lo. Algumas traduções bíblicas dizem assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Criador. Entendendo? Então, ou seja, conhecer o Criador nada mais é do que ser remanescente. E ser remanescente é saber o que está servindo e saber de quem está servindo. E Shaul Hashael, ele disse que sabia em quem ele tinha crido. Ele disse na Brit Hadashah, ele disse assim: eu sei em quem tenho crido e tenho certeza que meu galardão está guardado para no dia da vitória. Só que não é todo mundo que conhece, não. Tem pessoas aí conhecendo o Criador de uma forma mentirosa, de uma forma falsa, de uma forma laxável, ou de uma forma checker, de uma forma mentirosa. Porque cada religião, ela pinta uma entidade e associa essa entidade ao verdadeiro Criador, fazendo com que as pessoas acreditem que está servindo realmente a Yahweh, quando na verdade estão servindo a outros deuses estranhos, estão servindo a outros deuses pagãos, pensando que estão servindo a Yahweh. Só que é uma coisa tão maligna, tão satânica, que quando Yahweh ele chega ao conhecimento do ser humano, quando ele tenta chegar ao coração, aos corações dos seres humanos, os seres humanos não aceitam, porque já estão com a mente cauterizada acerca daquela entidade que eles aprenderam que era o Salvador e o Criador da humanidade. Entendendo? Entidades com qual eles cresceram na ética e na liturgia, acreditando que seria o fruto da redenção humana, quando na verdade tudo não passa de entidades malignas criadas por seres malignos. As pessoas mesmo acreditam no Jesus Cristo, que foi criado por Tibério César, depois passou pela mão de Marcos Valério Constantino, em que alguns, para vocês terem até ideia, que os próprios religiosos, eles conhecem, tá entendendo?
as entidades de forma estranha. Não conhecem o Criador como deve e acham que conhecem como deve. Os próprios católicos que aprenderam sobre Jesus, na verdade assim, sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles mesmos se atribulam no conhecimento e na certeza de crença. Porque depois que Marcos Valério Constantino passou a ser imperador de Roma e passou a presidir Roma, ele estava enfrentando uma batalha terrível. Por quê? Porque em alguns lugares, padres e pastores católicos acreditavam que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele tinha 3 cabeças. E outros pastores e outros padres de outras regiões acreditavam que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo era um só, com um transtorno tripolar. Porque Tibério César, ele tinha uma adoração a César, tá entendendo? Ele tinha uma adoração a Zeus, o Deus do Olimpo, e associou esse Deus do Olimpo ao Deus Pai. Ou seja, dizendo que Zeus era Deus, o Criador. E aí, quando chegou Marcos Valério Constantino, já devoto de Júpiter, ou Deus Sol, e aí já recriando o Jesus, retratando o filho de Arro como se fosse a caricatura de Jesus Cristo, o Salvador. E aí foi nessa época que os pastores não estavam se entendendo, os padres também católicos não estavam se entendendo. Por quê? Porque algumas regiões eles achavam que Pai, Filho e Espírito Santo eram 3, enquanto outras regiões achavam que o Pai, e Filho e Espírito Santo eram 1. E Marcos Valério Constantino, que adorava o Sol, o Deus Sol, resolveu essa situação. Quando você chega no Candomblé, aí já tem Oxalá no sincretismo dos negros, dos Yahudim perdidos, que não obedeceram à palavra do Eterno e os mandamentos do Todo-Poderoso e caiu nas mãos do inimigo, adorando outros deuses, como está escrito lá na Torá, no livro das bênçãos, das maldições daqueles que obedecessem e desobedecessem às leis de Arro. Entendendo? Criaram um sincretismo religioso, fazendo um tratado de padroado com os Askenazes, retratando o Filho do Eterno como se fosse Oxalá. E aí, esse Oxalá passou a ser sincretizado por Jesus Cristo. E aí já embolou. Já embolou, porque já vem os católicos contemporâneos e já retrata, depois do General Quito para cá, já retratou Jesus como Senhor do Bonfim. E aí diz que o Senhor do Bonfim é o mesmo Jesus, que é o mesmo Oxalá, que é o mesmo Yahushua. Na verdade, Yahushua nem está dentro disso aí. Eles tiraram Yahushua do sistema para que todos crescem e crescessem acreditando que Oxalá é o Salvador, Senhor do Bonfim é o Salvador, Jesus Cristo é o Salvador, Zeus é o Redentor, Zeus é o Criador, entendendo? Então, é por isso que a humanidade está passando por todas essas consequências, porque não querem conhecer a verdade sobre o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, chamado Yahweh. Só que na própria Escritura está escrito que toda a terra se encherá do conhecimento do Eterno. E quando isso acontecer, aí não vai ter mais o Jeová do testemunho do Salão do Reino, não vai haver mais o Deus da Cristã do Brasil, não vai haver mais o Jesus da Assembleia de Deus, não vai haver mais o Yahvé da Igreja do Reteté, não vai haver mais o Pai Celestial da Igreja dos últimos dias, dos santos últimos dias, não vai haver mais Alá, não vai haver mais Maomé, porque toda a terra se encherá do conhecimento de Arro.
Só que isso vai gerar uma confusão, vai gerar uma perseguição, porque os crentes são perseguidos por causa de Jesus, mas é uma perseguição falsa que o próprio Terron criou para dar uma ideologia que Jesus é o Salvador. Só que na verdade isso vai gerar uma guerra quando realmente o conhecimento de Yahweh descer sobre a terra e fazer com que todos creiam nele e no seu filho Yahushua. Aí vai ter uma guerra, porque os Askenazes, que são os judeus falsos, os judeus da ONU, os senhores do mundo, os Illuminatis, a família Rockefeller, a sociedade secreta, tá entendendo? E todos os senhores que dominam esse mundo de Terron, todo esse sistema iníquo de coisas com o qual Terron vem presidindo desde os primórdios até hoje, vai se levantar contra esse conhecimento. É por isso que Shaul Hachalia disse que as nossas armas não são carnais, elas são armas milicianas, armas das milícias que são poderosas em Yahweh para destruir as fortalezas e todo o conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Yahweh. Porque quando a terra se encher do conhecimento de Yahweh, esses senhores do mundo vão se levantar de uma forma terrível, porque eles vão saber que agora a terra conhece o verdadeiro Criador e o verdadeiro Salvador. Enquanto a galera está acreditando que o Salvador é Jesus, que o Salvador é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor na Universal, que Jesus é o Salvador na Assembleia, que Jeová é o Deus do reteté, é o Deus que sacode, é o Deus que mata, é o Deus que bota no leito, é o Deus que faz que Deus acontece. Vocês entendendo? Tá tudo beleza. O Terron tá quieto, porque o povo, se dizendo sábios, tornaram-se loucos, estão iludidos pelas liberdade e consciência de crença. Como eles dizem que o Brasil é um país laico, mas na verdade o Brasil é um país algo. É idólatra. É um país que gosta de idolatria. Mas quando o conhecimento de Yahweh chegar sobre toda a terra, aí sim, aí vai ter um grande levante. Porque todos esses senhores do mundo, todo esse sistema iníquo de coisa vai se levantar contra os remanescentes. Só que a palavra diz que só os remanescentes que serão salvos, e sabendo o Terron disso, vai querer destruir. Aí é por isso que está escrito lá em Canão de Galute, no capítulo 12, que o dragão, quando viu que não tinha condições de destruir aquela mulher, foi fazer guerra aos seus remanescentes, a saber, o que tem a palavra de Yahweh e o testemunho de Yahushua HaMashiach. Então, procure buscar o conhecimento de Yahweh. Por isso que a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Eterno. Porque quando a gente conhece ao Criador, nós descobrimos as suas maravilhas, as suas verdades, os seus conhecimentos, e a nossa vida muda por completo. Não queremos dizer que nós vamos ter prosperidade, que nós vamos ter paz, que nós vamos ter sossego, que nós vamos ter uma vida tranquila, entendendo? Porque vida quieta e sossegada para aqueles que buscam, para aqueles que oram, porque a palavra diz que nós devemos orar por os reis que estão em eminência, por todos os homens, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E paz é aquele que tem Yahushua HaMashiach, porque ele disse: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, mas não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso leve e nem se atemorize. Mas tribulações nós vamos ter. Mas, como diz Shaul, seremos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque vamos levar a marca de Yahushua na nossa pele, para que também a sua vida manifeste no nosso corpo mortal. Que assim seja. Então todos fiquem debaixo da brecha do Eterno e meditem nessa mensagem, porque o Criador ele é fiel e ele quer derramar conhecimento sobre os seres humanos, e os seres humanos só estão sendo destruídos porque eles não querem conhecer ao Todo-Poderoso. Shalom, paz seja com todos.